Povo bom! Saudações! Vamos falar da neurolinguagem, da linguagem do cérebro. Olha que interessante! Primeiro, eu queria trazer um pouquinho dos termos técnicos. Nós vamos falar de neurolinguagem. Termo relacionado ao sistema nervoso. Então eu trouxe aqui uma imagem do sistema nervoso. Não me peçam para dar aula de biologia, nas áreas da medicina, qualquer coisa parecida, pelo amor de Deus. É só para elucidar. Quando a gente fala de neuro, a gente pensa às vezes no cérebro, no pensamento. Mas também, né? O sistema nervoso, ele reflete em todo o corpo. E a linguagem? É uma expressão de ideias, de opiniões, de sentimentos, seja ela falada ou escrita. Então, para vocês entenderem bem aonde eu quero chegar no escopo da nossa aula, quando eu estou falando de neurolinguagem, eu estou falando da linguagem do cérebro. Então, povo bom, para a gente poder entender bem esse conteúdo, eu trouxe uma outra provocação aqui. O que nos impede de vencer certos obstáculos é o que já sabemos e não o que ainda desconhecemos. Pensa se isso faz sentido para você. Para mim fez muito sentido essa frase do professor Gilson Porto, professor psicólogo. Inclusive, eu quero dar os créditos de boa parte dessa aula a ele. Nas aulas dele sobre neurolinguística, que me despertou para estudar essa área do conhecimento. Aí eu fui para neurolinguagem, fui para neurociência e vou trazer as sacadas aqui. Mas muito do que tem aqui é desse professor Gilson Porto que eu conheci pessoalmente. E ele disse assim: o que nos impede de vencer certos obstáculos é o que já sabemos e não o que ainda desconhecemos. Muitas vezes a gente não cresce no caminho do conhecimento, em novos aprendizados, em novas sacadas, porque o que nós já sabemos, muitas vezes, coloca em nós preconceitos, resistências, e quebrar essas resistências, quebrar esses preconceitos é um desafio. Então, o professor Gilson fala que para a gente entender a linguagem do cérebro, para a gente entender neurociência, para a gente se abrir ao conhecimento, como eu tinha colocado aqui na citação, nós precisamos realmente ter humildade, ter singeleza, falar assim: olha, eu não sei tudo, então eu quero me abrir, eu quero conhecer. Mas sem muitas delongas, professora Ju, compartilha conosco aí essas sacadas. Então vamos lá. A primeira sacada que eu queria compartilhar com vocês de neurolinguagem é: incentive seu aluno a ter uma meta de aprendizagem. Aí eu coloquei: o cérebro ama aprender e cumprir metas. Povo bom, o cérebro gosta disso. Ensina o seu cérebro a cumprir metas. Eu fiz uma experiência com os meus alunos, quando a gente ainda estava presencial, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi muito legal. No primeiro dia que eu encontrei com eles na aula, eu levei essa caixinha aqui, ó, levei um bloco de notas, né, e falei assim para os meus alunos: gente, eu gostaria que vocês escrevessem qual é a meta, ou qual é o propósito de vocês para este semestre. E nós vamos fazer a seguinte experiência. Claro que aí eu levo um chocolate, né? Eu gosto dessas coisas, tá, gente? Eu sou muito apaixonada pelos meus alunos e os meus alunos são os melhores. Os de vocês são os melhores em segundo lugar, o meu em primeiro lugar, tô brincando. Os de vocês também são os melhores, vocês estão aqui comigo. Então, povo bom, levei uma caixinha, falei para eles anotarem os propósitos, para eles anotarem as metas deles, e que num dado momento, um pouquinho antes de acabar o semestre, eu iria entregar de novo. Eles tinham que anotar naquela folha e devolver e anotar para eles mesmos, senão eles iam esquecer. E foi muito interessante, como eu coloquei aqui para vocês, ó, que o aluno precisa aprender a ter meta, o cérebro gosta de cumprir metas. Alguns colocaram assim: ah, Ju, eu gostaria de ser mais participativo na aula, eu gostaria de melhorar na leitura, eu gostaria de melhorar na técnica, eu gostaria de ser uma pessoa mais comunicativa. Eles foram colocando. E aí, cada meta que eu ia recebendo deles, eu ia entregando um docinho. Depois eu devolvi para eles, falei assim: agora eu queria que vocês avaliassem se aqueles propósitos, aquelas metas que vocês cumpriram, vocês estão vivenciando, ou vocês deixaram de mão, como é que está? E foi muito bacana que alguns falaram: nossa, professora, eu tô orgulhoso de mim mesmo. Eu realmente coloquei uma meta e eu tô seguindo a meta, eu estou fazendo aquilo que eu me propus. Outros falaram: ah, professora, nem tanto, acabou que eu relaxei um pouco, enfim. Mas a neurolinguagem, que é a linguagem do cérebro, que entende como o cérebro funciona, como ele se comunica com o mundo, como o mundo se comunica com ele, ela preconiza que a gente tenha propósitos. Por que eu faço isso? Qual é o sentido de eu fazer isso? O que eu vou ganhar se eu fizer? O que eu vou perder se eu deixar de fazê-lo? Então, ter esse carinho de pensar nisso e ajudar o seu aluno a pensar assim. Coloca o seu aluno para ter meta, porque aí ele não vai para a aula só para cumprir uma tabela. Não, ele vai perceber que aquele conhecimento, que aquele aprendizado tem um sentido maior na vida dele. E outra coisa que eu queria deixar como ressalva quando a gente fala de metas, é super
super importante, é super pertinente a gente começar com metas que a gente dá conta. Começa com metas que você dá conta, porque aí você vai ensinar o seu cérebro a cumprir metas. Nosso cérebro, às vezes, ele gosta desse aprendizado, mas muitas vezes não sabe esse caminho. Está arraigado em velhos hábitos que acabam nos prejudicando. Então, começa com uma meta menor. Minha dica, né? Se você já é super disciplinado, faz um PDCA bem feito, essa dica não é para você. Mas se você é uma pessoa que quer aprender novos hábitos, ter novas metas e ensinar os seus alunos, principalmente, né? Que a nossa foco é levar para os nossos alunos, comece com metas mais atingíveis. Eu vou dar um exemplo assim, simples, mas não é da educação, mas a gente vai fazer um intercâmbio com a educação. Uma pessoa falou assim comigo: ai, Ju, eu tô com muita vontade de fazer atividade física, eu tô no sedentarismo e tal. Eu falei assim: ah, ótimo, e você tá pretendendo fazer como? Como você acha que você deva começar? Ah, eu acho que eu vou colocar assim, uns 40 minutos, 3 vezes a semana e tal. Eu falei assim: olha, eu não duvido que você consiga cumprir essa meta, mas visualize aí sua semana, sua correria, sua rotina. Cabe 40 minutos, 3 vezes a sua semana? A pessoa fez as contas e tal, falou assim: Ju, realmente, eu acho que se eu for colocar 40 minutos, não vou dar e tal. Eu sei que no final das contas a pessoa colocou assim meia hora, 2 vezes na semana e depois iria expandindo. E aí eu perguntava às vezes quando, e aí, tá fazendo atividade física? Tá conseguindo? Ah, pessoa, oh, eu fui hoje, ontem eu não fui, mas eu já tô começando a pegar o ritmo. Então é isso. Uma pessoa que não tem o hábito de ler, se ela colocar uma meta de ler 15 páginas por dia, ela não vai fazer. Um aluno que procrastina, que deixa tudo para a última hora, se ele colocar uma meta de estudar 1 hora por dia, ele não vai estudar. Então ensina os seus alunos a começar com metas menores e ser fiel a elas para depois ir alcançando o hábito de cumprir metas e celebrar cada vez que conseguir. Isso faz a diferença. Ô, gente, isso é muito bacana da gente falar com os nossos alunos, tá? E é muito, muito bacana colocar para eles terem as próprias metas. Assim, eu vi a diferença em alguns alunos. Então, incentive o seu aluno a ter metas. Mostra para ele que vale a pena ele não estudar aquele semestre, aquele curso, aquela instrução que você quer dar, fazendo por fazer, mas estudar porque realmente aquilo vai trazer para ele um crescimento fantástico. Segunda sacada de neurolinguagem: use técnicas de relaxamento na aula, de preferência quando você for começar, mas também pode usar quando for terminar. Gente, não precisa assim ir ao extremo, tipo assim, gente, todo mundo senta, cruza as pernas, vamos fazer uma meditação aqui grande. Mas o relaxamento, como eu coloquei aqui, funciona bem. Qual é o relaxamento que eu tô falando? No momento da sua aula, principalmente numa aula extensa, convida o seu aluno para respirar um pouquinho, igual eu faço com vocês. Fala: gente, solta o ombrinho aí, ó. Solta. Ou então, tem uma coisa que é muito bacana que a neurociência fala, que deixa a gente num bom estado de memória. É você lembrar de coisas boas ou de pessoas que você ama. Então, por exemplo, eu quase todas as vezes, vou falar todas, que eu sou convidada para fazer uma palestra, para fazer alguma coisa, um curso, assim, eu peço às pessoas para pensar assim, no quanto tempo delas é valioso, no quanto elas tiveram que se empenhar para estar ali, e aí eu viro para elas e falo assim: gente, eu queria que você dedicasse essa sua dedicação, esse seu tempo, esse conhecimento que você vai receber hoje a uma pessoa que você ama. Pensa aí numa pessoa que você ama muito e tal. Aí alguns pensam na mãe, no filho, eu peço alguns para socializar, a esposa, enfim. E aí a pessoa ela sai de um estado de tensão e entra num bom estado mental para poder participar da sua aula. Então, isso aqui funciona. Um relaxamento simples já ajuda. Se for algo mais elaborado, explica para os seus alunos o que vai acontecer. Fala: ó, gente, a gente vai fazer uma técnica, o objetivo é esse, para que o seu aluno não se espante. Terceira sacada: ajude seu aluno a conhecer os ritmos ultradianos. O que é isso, Ju? Ritmos biológicos e cíclicos do corpo que duram em torno de 90 a 120 minutos. Gente, o nosso corpo funciona em ciclos. A vida é cíclica, perceba. Acordar, dormir, comer, estar saciado. Então existe isso. E esse ritmo ultradiano é o momento que o seu corpo ele está em atividade e repouso. Atividade ele dá uma baixa, ele fica aí entre 90 a 120 minutos na eletricidade, ele dá uma pequena baixa. É claro que talvez para perceber isso aí você precisa de um autoconhecimento muito grande, mas qual é a sacada da neurolinguagem para você? E por que não dizer da neurociência? Incentive o seu aluno e você mesmo perceber
como você funciona melhor. Em que momento que você está no seu ritmo bom, que você está disposto, que você está acordado e pronto, que você está alerta. E em que momento que você está mais lento, você precisa de uma pausa, precisa tomar uma água, precisa respirar. Então a gente ter esse autoconhecimento ajuda muito, incentiva seu aluno. Às vezes você está lá no pique da sua aula, você está vendo um aluno assim meio... Não é tanto, ele pode estar cansado também do dia da correria, né? Mas não é tanto só isso, pode ser que ele está num ciclo um pouquinho de baixa. Então compreender que nós somos cíclicos, que tem momentos que a gente está a todo vapor e outros que a gente está numa baixa. E você se conhecer e ajudar o seu aluno a se conhecer para que ele possa estudar, para que você possa orientá-lo também aí no caminho do estudo. Povo bom, vocês já ouviram falar do método Pomodoro? Isso é uma coisa interessantíssima para a gente ensinar os nossos alunos, até para a gente fazer alguns movimentos na nossa aula. Aí estou falando da aula presencial, não 100% gravada. Como é que funciona a ideia do método Pomodoro? Eu faço uma adaptação quando eu quero fazer comigo mesmo. Você fica 25 minutos concentrado. Aí tem um reloginho que ele é em forma de tomate. Você coloca lá 25 minutos concentrado. Nesses 25 minutos não pode olhar o celular, não pode fazer outra coisa, você tem que estar concentrado naquela tarefa, naquela demanda. Depois desse tempo ele soa um bip e aí você está livre para poder respirar um pouquinho, de repente alongar-se lá fora, volta, toma uma água ou vê uma mensagem e tal. Então o método Pomodoro, ele preconiza que para você treinar o foco, para você tirar o máximo do seu ritmo melhor, né, do seu tempo melhor, você fica 25 minutos concentrado, coloca um bip, fica mais. Aí você fala assim, Ju, mas 25 minutos eu consigo me concentrar 50 minutos ou até mais. Então assim, você pode adaptar, não tem importância, você pode estar adaptando. Mas qual é a ideia do método Pomodoro? Eu acho bacana, às vezes eu faço isso dentro da minha aula. Eu falo assim, gente, agora nós estamos fazendo a resenha, por exemplo. Foco total nessa resenha, eu não quero que vocês olhem para o lado, daqui a pouquinho eu dou uma paradinha aqui, vocês vão poder respirar, tomar uma água, socializar, mas agora eu quero vocês dentro, concentrados, para dar conta dessa resenha. Então vocês vão percebendo que a gente vai trabalhando a nossa aula de acordo com o funcionamento do nosso cérebro, do nosso corpo, para tirarmos o maior proveito dessas práticas.